tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, semana passada nós não tivemos nenhum conteúdo disponibilizado, tá? Mas hoje nós estamos retomando, tá, a disponibilização de conteúdos aí da disciplina de arquitetura de computadores, tá? Espero que vocês aproveitem e que seja de alguma utilidade para vocês. Hoje, pessoal, eu proponho nós falarmos um pouquinho aí sobre os discos rígidos, tá bom? Tá? Também conhecidos pela sigla dele, tá? HDs, tá? Pelos HDs. Hard Disks, tá? Disco rígido. Então, os discos rígidos, eles, na minha opinião, são os componentes mais importantes do computador, tá bom? Não necessariamente, especificadamente, o disco rígido, tá? Mas todos os dispositivos de armazenamento de dados de forma permanente são extremamente importantes. Por quê? Porque é neles que as nossas informações, os nossos dados ficarão armazenados. Tá? E o que a gente tem de mais precioso em um computador são os dados. Tá? Então, esse componente, tá, é o mais relevante, o mais importante para um computador, para um sistema computacional. Tá? E, bom, os HDs, eles não são os únicos dispositivos de armazenamento secundário que nós temos. Tá? Nós temos também os, vou colocar aqui as siglas, nós temos os SSDs, nós temos os CDs, DVDs, Blu-rays, né? Esses três aqui são de mídias óticas, né? Nós também temos fitas DAT, tá? Então, todos esses componentes, tá? Eles são componentes de armazenamento secundário, tá bom? Onde os dados serão armazenados de forma permanente. Nós também temos as memórias do tipo flash, né? Como por exemplo um pendrive, né? Uma memória, um SD card. Tá? Então, todos esses componentes vão armazenar os dados de maneira permanente. No entanto, o HD ele ainda é, vamos dizer assim, tá? O burro de carga dos dispositivos de armazenamento que nós temos por aí. Tá? Eu tentei procurar alguma informação, alguma estatística que informasse o quanto os HDs armazenam de dados a nível global, tá? A um escopo, por exemplo, da internet. Quanto dos dados da internet estão armazenados em discos rígidos? Eu não consegui encontrar essa informação. No entanto, tá, é garantido que é uma porcentagem muito alta. Por quê? Porque o disco rígido, ele alia um custo baixo por byte armazenado, tá? Um custo baixo por byte armazenado, e com um desempenho razoável, tudo bem? Eu tenho desses componentes aqui, né? Se eu, por exemplo, pego o CD, o DVD, um Blu-ray e uma fita DAT, por exemplo, tá? Esses componentes aqui, eles vão ter o custo mais baixo do que um HD, tá bom? É mais barato armazenar dados em CD, DVD, Blu-ray, fitas DAT do que armazenar em um HD. No entanto, o desempenho, né, a velocidade de gravação e de recuperação de dados, tá, é muito mais inferior do que um HD, tá bom? Então o HD ele ainda é uma tecnologia amplamente utilizada para armazenamento de dados, tudo bem? Se eu tenho algum sistema computacional onde eu preciso ter um desempenho superior, então eu posso optar por utilizar um SSD talvez, tá bom? No entanto, o custo desse sistema irá subir também, tá bom? Então, para quem não conhece, tá, o HD, disco rígido, ele recebe esse nome porque os dados ficam armazenados em discos, ok? Então, aqui eu tenho uma foto desse lado, né, de um HD fechado. Então,
Se você estiver comprando um HD, né, ou instalando esse componente no computador, em qualquer computador, você vai ter de cara esse equipamento. Tá bom? Então esse aqui é um HD e ele é fechado, tá bom? Ele é hermeticamente fechado aqui. E se eu abrir esse invólucro dele, eu vou ter isso daqui, tá bom? Então aqui eu tenho um ou mais discos, ok? Então aqui dá para perceber que no caso desse HD aqui ele tem 1, 2, 3, 4 discos, então não é necessariamente apenas um disco. E conforme eu vou mostrar para vocês, eu posso gravar dados tanto aqui na face superior quanto na face inferior também, tá bom? E os dados aqui são gravados, tá, de maneira magnética. Magnética, tá bom? Então, orientando aqui os campos magnéticos das partículas que estão espalhadas aqui, tá? Orientando positivamente ou negativamente, eu consigo expressar aí os bits zeros, o 0 e 1, tá bom? Que eu quero armazenar. Falando um pouco mais da organização aqui do HD, né, é o seguinte. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma figura onde eu tenho 3 discos, ok? Poderia ter N discos. Normalmente um HD ele vai ter aí no máximo 4, 5 discos, ok? É difícil ter HDs atualmente com um número muito grande desses discos. E os dados, conforme eu disse para vocês, eles são escritos tanto na face superior quanto na face inferior. Tá? Por quê? Para eu aproveitar o máximo de espaço possível. Tá bom? E aí, cada face do disco, ela vai ser organizada no que nós chamamos de trilha. Tá bom? Aqui está o termo em inglês, track, tá? Mas esse termo, o termo correto é trilha. Trilha, tá bom? Então, o HD ele vai ter várias trilhas, começando aqui a partir do meio, tá? Várias trilhas concêntricas, e elas vão se espalhando, né, à medida que vai chegando perto aqui da borda, tá bom? A questão é que são várias trilhas. Em um DVD, por exemplo, eu tenho apenas uma trilha em espiral, tá? Então, no caso de um DVD ou CD, Blu-ray, né, nas mídias óticas, é uma trilha apenas, e essa trilha ela vai se desenvolvendo a partir do centro em formato de espiral. Eu não trouxe a imagem aqui, mas vocês podem consultar na internet se vocês tiverem interesse, ok? E no caso do HD, do disco rígido, são várias trilhas concêntricas, ok? Por fim, então todas as faces vão ter as trilhas. Por fim, as trilhas elas são divididas no que nós chamamos de setores. Setor, ok? Então, cada trilha vai ter aí N setores, tá? E os dados propriamente ditos são armazenados nos setores. Normalmente, um setor ele vai ter uma capacidade aí de 512 bytes. 512 bytes. E tem alguns HDs novos. Os HDs novos estão vindo com 4K bytes por setor, ok? Então, 512 bytes, os HDs mais antigos, e atualmente os HDs novos estão vindo aí com 4K bytes, né, de capacidade por setor, ok? Então, sabendo a capacidade de um setor, sabendo a quantidade de setores que eu tenho por trilha, né, e sabendo a quantidade de trilhas que eu tenho no HD e a quantidade de faces que eu tenho, eu vou chegar na capacidade geral desse HD, tá bom? O quanto de dados que ele consegue armazenar, tá bom? Essa organização que nós estamos vendo aqui, ela é uma organização de fábrica, ok?
Então, eu posso organizar, eu posso aplicar um setor com uma capacidade menor de armazenamento, por exemplo, 2 KB ou 256 bytes, eu posso ter isso? Não, tá? Porque essa é uma organização de fábrica. O HD ele é projetado desta maneira, tá bom? E bom, quando eu observo aqui vários setores que estão alinhados, tá, ao redor aqui das faces, eu vou ter a presença do que nós chamamos de cilindro, tá bom? Cilindro. Tá? Então, essa aqui é a organização dos dados. E como que esses dados eles são lidos e escritos, né? Então, o HD, né, existe um motor dentro dele que vai fazer com que esses discos eles girem continuamente, tá? Eles fiquem em rotação constante, tá bom? Os HDs eles podem ter uma velocidade de rotação, tá? Essa velocidade ela é dada numa unidade que a gente chama de RPM, que seria aí rotações por minuto, tá? O rotation per minute. E, bom, aí depende do modelo do HD que nós estamos lidando, tá bom? Um HD para um desktop comum, normalmente ele vai ter aí 7.200 rotações por minuto, tá bom? Isso aqui no caso de um desktop. No caso de um notebook, essa rotação ela vai ser algo em torno de 5.400 RPM, tá bom? Então vamos colocar aqui laptop, né? Um notebook. Por que essa diferença? Tá? Porque, obviamente, eu preciso empregar energia para rotacionar esses discos, né? E quanto menor é a rotação, menor é a energia que eu preciso empregar, tá bom? Então, no caso de um notebook, como eu tenho que prezar um pouco pela energia, né? Existem momentos que o notebook ele está alimentado ali pela bateria, né? Então eu tenho que diminuir um pouco essa rotação. Agora vocês vão perguntar, mas isso vai influenciar o desempenho? Vai. Por quê? Porque aqui eu tenho um braço, tá bom? Um braço, e esse braço ele vai ter uma cabeça de leitura e escrita, para cada face, tá? E o movimento dessa cabeça de leitura e escrita não é um movimento livre, tá bom? Ele não pode vir aqui em qualquer área do disco, tá? O movimento dele, deixa eu voltar aqui no slide anterior, tá? Vamos pegar por aqui. Essa cabeça, então a cabeça está aqui, tá bom? Ela pode fazer esse movimento, ela pode vir aqui da trilha mais interna para a trilha mais externa, tá? Então ele vai fazer esse movimento aqui. E quando eu movimento uma cabeça, por se tratar aqui mesmo, do mesmo pivô, né? Quando eu movimento uma cabeça, todas elas vão se movimentar. Então, estou movimentando essa vai movimentar também, essa vai movimentar, essa vai movimentar, essa vai movimentar, essa daqui também vai movimentar. Por isso que é interessante que às vezes os dados contínuos sejam gravados aqui em cilindros, ok? Porque aí quando uma cabeça movimenta, todas as outras se movimentam para a mesma área do disco, e aí a leitura ela é feita através do cilindro, tá bom? É uma forma que os HDs utilizam aí para otimizar o processo de gravação e de leitura. E bom, o que isso tem a ver com RPM? Vamos supor, nesse HD aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, vamos supor que o dado que eu precise ler esteja aqui, né? Esteja nessa região, e a cabeça ela já está movimentada em cima da trilha aonde o dado que eu preciso ler está armazenado, né? Então, esse HD aqui, por exemplo, ele vai fazer esse movimento aqui, né? Ele vai girar aqui no sentido anti-horário. Anti-horário? Não, desculpem, no sentido horário, né? Então, ele vai se movimentar assim. Então, o que isso quer dizer? Que eu só vou conseguir ler esse dado, tá, na hora que o disco girar e o setor dele ser posicionado em cima da minha cabeça de leitura, tá bom? Então, quanto mais tempo demorar
para esse disco girar e chegar em cima da minha cabeça de leitura, mais tempo vai demorar para eu conseguir ler esse dado, ok? Então, em um HD que tem uma rotação de 7.200 RPM, né, esse dado ele vai chegar mais rápido aqui. Tá? Em um HD que tem 5.400 RPM, ele vai demorar mais tempo. Tá bom? Só uma coisa, eu falei de desktop e laptop. Tá? No caso de servidores, existem HDs com 10.000 RPM e existem também HDs de 15.000 RPM, tá bom? Se por acaso alguém conhecer aí mais uma rotação diferente, além dessas que eu estou apontando, pode comentar, tá bom? Então, aqui no caso de servidores, né? Obviamente, um HD então para servidor vai ter um desempenho, tá? Um tempo de procura do dado bem menor do que um HD, por exemplo, ali voltado para desktop ou para laptop, tá? Bom, aqui eu tenho uma outra figura de um HD, tá bom? Então, tentando fazer ali o link, né, com aquela figura anterior, né? Então, aqui é o disco, ou os discos, tá? Aqui nessa figura é difícil observar, mas provavelmente, pelo número aqui de cabeças de leitura e escrita, aqui eu tenho 2 discos, ok? 2 discos. Então, aqui está o motor que vai fazer girar, né? O disco, o chassis, que seria aqui toda a área onde o HD está inserido, tá bom? O atuador, que vai fazer essas cabeças aqui de leitura e gravação se movimentarem, tá? E, bom, essa figura aqui, ela não está apresentando, mas o HD, ele tem uma interface, tá? Para que ele possa se conectar na placa-mãe, tá bom? Então, essa interface, no caso de desktops e laptops, é a SATA, tá bom? Então, no caso de um laptop e de um desktop, interface SATA. Tá? Então, ele tem uma interface SATA, eu conecto um cabo SATA aqui e conecto um cabo SATA na placa-mãe. E no caso de um servidor, essa interface é chamada de SAS. Tá bom? É uma interface mais rápida. Tá? A taxa de transmissão de dados no SAS ela é maior do que na SATA, ok? Obviamente também é mais caro, né? Bom, então a organização do disco é basicamente isso. Ah, esqueci de mencionar também, tá? Se a gente virar esse HD aqui, né, eu não trouxe a figura, mas se a gente virar, nós vamos ver uma placa de circuito impressa que ali está armazenada toda a lógica, né, todos o firmware que o HD utiliza para gravar e recuperar os dados, ok? Então, existe uma placa lógica, uma placa controladora que fica embaixo do HD, ok? Bom, algumas considerações do HD, pessoal. Essa foto aqui é de um HD aberto, tá bom? Mas, em hipótese nenhuma, nós podemos abrir um HD, ok? Hipótese nenhuma. Eu só devo abrir um HD quando eu tiver um ambiente preparado para isso. Por quê? O ar aqui dentro da estrutura do HD é um ar extremamente puro, tá bom? Não existem partículas de sujeira, tá? De poeira dentro de um HD. Porque se tiver uma partícula de sujeira, de poeira, o que vai acontecer? Essa partícula ela vai cair no disco, tá? E isso vai danificar aquela área. Tá? Vai ocorrer o que nós chamamos de bad block. Bom, um bad block é uma área danificada do disco, ok? Então, se tiver sujeira, isso vai causar bad block. Outras coisas que podem causar bad block, né? Essa cabeça de leitura aqui, ela não encosta no disco, tá bom? Ela fica muito próxima, a cabeça de leitura ela fica muito próxima ao disco e ela não encosta no disco por um bolsão de ar que é criado à medida que o disco gira, tá bom? Então a cabeça de leitura ela está aqui, né? O disco gira, isso cria um bolsão de ar
e essa cabeça de leitura aqui, isso vai, vamos dizer assim, impedir que essa cabeça de leitura encoste no disco. No entanto, quando esse HD ele sofre algum impacto, né, alguma vibração, pode acontecer dessa cabeça de leitura encostar no disco e danificar ele, tá bom? Também causando bad blocks, tá? Então é uma área danificada do disco, eu perdi o que estava ali, tá? Então por isso que no caso de um HD eu não posso movimentar o computador, ficar movimentando. A gente tem mania, por exemplo, de pegar o notebook, levar o notebook para um outro ambiente, girar o notebook na nossa mão, né? Tudo isso você está causando situações que você pode danificar o seu disco rígido, tá? Isso não é algo legal. Aí você fala, mas o laptop foi feito para isso. Não, o laptop ele foi feito para ser móvel, tá? Então, móvel no sentido de que eu posso tirar o meu laptop da minha mesa atual, tá? Com ele desligado e levar ele para um outro ambiente e ligar ele naquele outro ambiente, tá? Não fazer isso com ele ligado. A gente faz com ele ligado no dia a dia, né? Não tem como. Mas é um risco que a gente está tomando, né? De estar danificando o nosso disco. Então, muito cuidado, né, com movimentações assim. Eu já ouvi relatos aí, direto a gente ouve relatos de pessoal que perdeu o HD por conta disso, tá? Semana passada mesmo, um aluno meu, um orientando meu, teve que trocar um HD do notebook dele, porque ele perdeu o HD parou, né? Então, e ele acusou, ele falou, não, Rodolfo, eu realmente mexia com o laptop, eu abaixava ele, levantava ele, usava ele na cama, então tudo isso você está causando problemas para o seu HD, tá bom? Então não faça isso, porque é nele que estão armazenados os seus dados mais preciosos, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de organização do HD é isso, tá? É bem básica, tá? Eu não estou aprofundando, que não é o nosso objetivo aqui aprofundar. E eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Uma loja online, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda da loja, tá? Eu só estou entrando aqui no site e vou entrar aqui, vou pesquisar por HD, tá? Então aqui nós temos aqui vários modelos, tá? Existe atualmente aí duas principais fabricantes de HD no mercado, tá? Que seria a Western Digital e a Seagate, tá? A Seagate atualmente ela e a Samsung é a mesma organização, tá? Antigamente a gente também tinha os HDs da Samsung, mas a Seagate, se eu não me engano, a Seagate foi comprada pela Samsung ou a divisão de HDs da Samsung foi comprada pela Seagate, foi alguma coisa do tipo. Eu sei que atualmente os HDs da Samsung são os HDs da Seagate. Então nós temos aí Western Digital e Seagate, tá bom? Eu sempre tive um afim maior para HDs da Seagate, ok? Eu tenho uma máquina aqui em casa de 2012, tá bom? O HD dela ainda está funcionando, um HD de 1 TB está funcionando normalmente. O HD do meu notebook é Seagate também, ele está funcionando normalmente, tá? Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Fazer alguns testes de desempenho do HD. Então, tá tudo funcionando. Mas nós temos então disponíveis essas duas marcas, tá? Eu vou abrir aqui no caso da Seagate, tá? E bom, aqui o primeiro parâmetro mais importante, obviamente, de um HD é a capacidade de armazenamento dele, né? Então esse aqui é um HD de 1 TB, né? O tamanho dele é de 3.5 polegadas, né? É um HD voltado para desktop, né? Então um HD para notebook, ele vai ser de 2.5 polegadas, um HD menor, né? E a interface dele é SATA. Essa interface aqui é SATA 3, né? Não está especificado aqui, mas a taxa de transferência é de 6 gigabits por segundo. O interessante aqui, pelo que dá para observar, é que esse HD aqui em específico, ele é composto por apenas um disco, tá bom? Ele tem então um disco e duas cabeças de leitura, né? E a capacidade aqui de cada setor
é de 4 KB, tá bom? Então, 4.096 bytes são 4 KB, né? Uma medida muito importante também de desempenho no HD é que todo HD, ali na sua placa de circuito, ele tem uma memória cache, né? Que a memória cache do HD vai armazenar os dados que estão sendo mais utilizados, mais requisitados no período relativamente tempo próximo ali, ou os dados que existe uma alta probabilidade de serem requisitados no momento futuro, próximo, tá? Então, esse HD ele tem uma memória cache de 64 megabytes. O que acontece quanto maior é a memória cache de um HD, tá, melhor é o desempenho dele também, ok? Então, por exemplo, vamos tentar comparar, talvez eles tenham a mesma, mas esse aqui tem uma cache de 64 megabytes. Eu vou tentar abrir esse daqui. Provavelmente é a mesma capacidade de cache, tá bom? Eu não cheguei a ver antes. Então vamos ver aqui. Talvez ele nem esteja apresentando essa informação. Tá, não, tá aqui. Né? Então ele tem 64 megabytes de cache também. Né? Então eles têm a mesma capacidade de cache. A rotação desse disco, né? A taxa de rotação dele, vamos achar aqui. Taxa de rotação, vamos procurar aqui por RPM. Tá, então tá aqui embaixo, é um disco de 7.200 RPM. Teve uma época que a Seagate ela lançou alguns HDs para desktop, tá, com uma linha green, tá, uma linha green, ou seja, ambientalmente correto, vamos dizer assim, né, um HD que gastava menos energia, e esses HDs eles tinham uma taxa de rotação menor, tá, de 5.400 RPM, então o desempenho deles era um pouquinho inferior, tá. Bom, pessoal, além disso, daquilo que eu estou mostrando para vocês aqui, tá, eu também gostaria de apresentar para vocês uma métrica, tá, uma técnica para que nós possamos verificar a saúde do nosso disco. Tá? Então, o HD ele é um componente muito importante. Né? Será que o meu HD ele está confiável? Será que existe uma probabilidade de no futuro próximo esse HD apresentar algum tipo de problema? Tá? Como que ele está se comportando? Tá? Então, existem técnicas que nós podemos empregar para descobrir, tá, se o meu HD está com a saúde boa ou não. Tá bom? Então, os HDs atuais, quando eu falo os HDs atuais, eu estou falando de HDs aí de 20 anos para cá, tá? Eles têm uma tecnologia chamada Smart, tá bom? Só que o Smart aqui é uma sigla, ok? A sigla Smart, ela significa Self Monitoring Analysis and Reporting Technology. Tá? Então, o que é o Smart? Então, ali no circuito, tá, no firmware do HD, tá, existe um software de análise que verifica ali problemas que ocorrem com o HD e registra esses problemas que ocorrem no HD, tá, para que um técnico possa analisar se ele está com a saúde boa ou se ele está deteriorado, com algum problema e precisa de substituição imediata, tá bom? O interessante, um fato curioso, é que somente o HD possui essa métrica, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar uma placa de vídeo, a placa de vídeo não possui uma técnica Smart empregada. Poderia até ter, mas não possui. Por quê? Porque se a sua placa de vídeo der problema, ok, que triste, você vai ter que comprar uma placa nova, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, é problema. No entanto, se um HD der problema, além de você ter que comprar um HD novo, você vai ter o problema de ter perdido todos os seus dados, ok? Então o HD ele é realmente um elemento sensível, tá bom? Então por isso que a técnica aqui, o conjunto de técnicas Smart foi empregada para ser utilizado em um HD, ok?
Bom, pessoal, o que eu posso fazer para evitar problemas com o meu HD? Tá bom? Então, na verdade, o HD ele é um dispositivo mecânico e ele está muito suscetível a falhas por conta disso. Então, no HD, o que pode causar problema? Né? Eu mencionei aqui a questão do bad block, tá? Mas além do bad block, né, eu posso ter problema no motor que vai girar o HD, eu posso ter problemas no atuador que vai fazer essas cabeças de leitura se moverem, eu posso ter problema na minha placa lógica do HD, tá bom? Então são vários elementos que podem causar algum tipo de problema, que podem paralisar o seu HD. Tá? No entanto, os mais sensíveis são da parte mecânica dele, ok? E se por acaso, né, esse motor apresentar alguma falha, tá? Esse motor aqui que faz os HDs girarem, ou o atuador aqui que faz as cabeças se moverem e girarem, tá? Digamos assim, os seus dados ainda estão aqui, ainda estão intactos. No entanto, nós não temos tecnologia em casa e na maioria das lojas de manutenção para fazer a abertura de HD, tá? Para eu abrir o HD. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, abrir o HD para substituir essas peças. Tá? No entanto, o problema é que eu preciso de um ambiente extremamente limpo, com ar muito limpo para que eu possa fazer isso. Então você tem que enviar o seu HD para uma empresa especializada para que ele possa fazer esse trabalho. E esse serviço, uma vez nós cotamos, a nível de curiosidade, nós cotamos, ele não é barato, tá bom? Ele gira em torno de algo de talvez 10 mil reais por gigabyte armazenado. Tá? É um serviço extremamente caro, tá bom? Ou seja, se um HD der problema, tá? Normalmente nós consideramos como perdido mesmo. Agora, o que eu posso fazer para não perder os meus dados? Tá? Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é um backup, ok? Backup. O que é um backup para quem não conhece? Backup é quando você faz uma cópia dos seus dados, uma cópia de segurança para um outro dispositivo de armazenamento, tá bom? Então, o backup, ele pode ser, por exemplo, feito para um outro HD, né? Para um HD externo. Ele pode ser feito, por exemplo, para um serviço de nuvem, né? Às vezes o serviço de nuvem ele é pago dependendo da quantidade de armazenamento que você quer utilizar, né? Mas tudo é possível. Dependendo da quantidade de dados, né? Para uma memória flash, né? Que seria no caso de um pendrive ou de um micro SD card, né? Então tudo isso daqui é possível de ser empregado no backup, né? Um DVD, por exemplo, né? Um Blu-ray. Ou também, tá? Um método que é muito empregado aí em companhias grandes, as fitas DAT, tá bom? As fitas DAT, elas não possuem um desempenho legal, tá? Elas são bem lentas, no entanto, elas são muito baratas e confiáveis, tá? Então eu posso utilizar isso daqui para fazer backup. Então, mas o mais importante é que eu tenha uma cópia de segurança, no mínimo uma cópia de segurança, no mínimo uma. Aí você fala, Rodolfo, mas e se as duas derem problema? Tá? A probabilidade de duas cópias darem problema é menor do que de uma, tá bom? Ao mesmo tempo, né? Essa é a questão, ao mesmo tempo. No entanto, dependendo da política de segurança da informação da organização, pode ser necessário aí 3 cópias de segurança, 4 cópias de segurança, tá bom? Quando eu trabalhava na coordenação de TI do campus Hortolândia, nós tínhamos 3 cópias de segurança, tá? além da cópia original, né? Dos dados originais. Então, tinha 3 cópias de segurança. Então, a probabilidade de alguma coisa der problema, as 3 cópias derem problema, era muito remota. Obviamente que temos que considerar outras coisas. Por exemplo, se todas as cópias de segurança elas estão na mesma sala, no mesmo ambiente, né? E esse ambiente, por exemplo, pega fogo, tá? Ou é inundado, acontece algum acidente com o local, todas as cópias vão ser perdidas, tá bom? Então é interessante que as cópias fiquem em lugares separados,
tá bom? Aí vai tudo do valor dos dados que vocês estão armazenando. Mas o backup, pessoal, é o que a gente tem de melhor, tá bom? É o nosso lavar mãos com sabão do Covid, tá? Em relação aos dados, tá? É o que a gente tem de melhor, tá? E em paralelo a isso, em paralelo ao backup, nós podemos então fazer uma análise do HD, tá, do nosso dispositivo de armazenamento, para verificar como que está a saúde dele. Tá? Essa análise aqui, o Smart, ela pode ser feita tanto em HD, quanto também em SSDs. Bom, então, HDs e SSDs. Eu posso utilizar essa técnica nas duas. O SSD, apesar dele não ter partes mecânicas, o SSD, ele tem uma memória ali de estado sólido, né, como se fosse um pendrive, ele também é suscetível a problemas, tá bom? Então, não é porque SSD que você está livre de problemas com o dispositivo de armazenamento. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o Smart sendo empregado, tá? Então, aqui no Linux, eu tenho um programa instalado chamado Smart CTL, ok? Smart CTL. O Smart CTL, eu posso fazer testes no HD, tá bom? Fazer testes no HD e eu posso também visualizar o resultado desses testes. No entanto, tá? Esse programa aqui não é o único, tá? E ele também não é exclusivo do Linux. Existem programas que lidam com os dados disponibilizados pela tecnologia Smart para o Windows também. Então, se vocês procurarem no Google HD Smart Windows, né, vocês vão achar programas aí para o Windows para fazer isso daí, tá bom? No YouTube, vendo algum tutorial. E os dados que eles vão retornar vão ser muito parecidos com os dados que eu vou ter aqui também, tá bom? Então, quando eu digito aqui, por exemplo, smartctl -t short -dev sda, tá? Opa, faltou um sudo aqui antes, que esse é um comando que tem que ter privilégio de administrador no sistema, né? Então, vou executar aqui. Então, esse comando aqui que eu acabei de executar, ele vai realizar um teste. É um teste curto no meu HD, tá bom? Então, o meu HD está aqui. Essa daqui, /dev sda, é a identificação do meu HD no Linux, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora a respeito disso, mas o meu HD no Linux é identificado aqui por essa sigla, tá bom? Então, na hora que eu digitei o comando, ele começou a fazer o teste, ele fez o teste, e esse teste ele é executado em background, tá? Ele não fica ali, interrompe as minhas atividades. Então, o teste está em execução e ele vai terminar em aproximadamente 2 minutos, ok? Em 2 minutos. Eu já fiz esse teste anteriormente, então ele tem dados aqui, os dados que estão prontos no comando são do teste anterior, meu, tá? Então, eu vou executar aqui 2 comandinhos para nós vermos o resultado desses testes. Então, existe um comando bem simples, que é o smartctl -h dev sda. Opa, permissão delete, tá, pessoal? Esse comando eu esqueço aqui, eu preciso da permissão de administrador. Sudo é para executar um comando como privilégio de usuário root, tá? Então, na hora que eu digito esse comando, ele vai mostrar para mim aqui, ó, algumas linhas em relação ao Smart, tá? Aqui, mas o mais importante é essa linha final aqui, ó. Smart Overall Health Self-Assessment Test Result, né? Então, esse Overall Health é um teste geral de saúde, sabe? Sabe quando você vai no médico e você faz ali os exames básicos, né? O médico tira a sua temperatura, tira a pressão arterial, olha o fundo dos seus olhos, olha a sua boca, fala, não, você tá bom, você tá saudável, né? Não é um teste profundo, né? Então, problemas profundos, aparentemente o cara tá bem ali, né? Então, é mais ou menos esse teste aqui,
esse resultado que nós pedimos aqui. Tá? Então, aqui ele vai imprimir para mim duas coisas, duas possibilidades. Tá? Passed ou exit with problem, tá? Not passed, tá? Algo que indique que o meu HD não passou no teste. Então, no meu caso aqui, graças a Deus, o meu HD está bom, ele passou no teste. Né? Então, os testes superficiais ele passou. Então, tá ok. Então, essa aqui é a primeira maneira que eu posso visualizar se o meu HD está bom ou não. Tá? Agora, vamos dizer que eu queira ser um pouco mais específico, né? E queira ver aqui algum teste mais aprofundado. Então, ao invés de utilizar a opção "-h maiúsculo, eu vou usar aqui a opção "-a". E vou especificar o meu HD novamente. E aí ele vai vomitar uma calhambada de resultados aqui para mim. Tá bom? Então tá aqui. Então a partir dessa linha, tudo é uma análise, tá? Vamos dizer assim, o resultado do exame do meu HD. Então aqui é o modelo do meu HD, né? A versão do firmware, tá? A rotação dele. Então aqui, ó, meu HD é um HD de notebook. Isso aqui é um notebook, tá? 5400 RPM, tá? O tamanho do setor, né, de 512 bytes lógicos, mas fisicamente lá no HD ele é 4K, né? Ele é um HD de 2.5 polegadas, né? Então ele é um HD menorzinho, apontado para notebook. A interface SATA é 3.0, ou seja, são todos os dados. É aqui, ó, a mesma linha que a gente viu anteriormente, tá bom? Então ele passou, né? Passou, né? Então se o técnico superficialmente ver isso daqui, talvez seja uma boa um parâmetro inicial para ele avaliar. No entanto, descendo aqui mais para baixo, tá? Então nós temos aqui algumas outras informações, mas talvez a mais importante seja essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, tá? Essa tabela é a tabela, vamos dizer assim, de atributos Smart, tá? Quem, vamos dizer assim, organiza essa tabela e os dados que ela apresenta, tá? É o fabricante, tá bom? E então cada HD, então o HD da Seagate vai apresentar a tabela de uma maneira, o HD da Western Digital vai apresentar de outra maneira, tá? Por isso que a gente tem que imprimir a tabela do nosso próprio HD. Então aqui eu tenho uma série de atributos de medida de saúde. Isso aqui não é desempenho, tá bom? Isso aqui é saúde do HD, tá bom? Então são medidas de saúde do seu HD, tá bom? São várias medidas aqui e algumas delas são mais importantes que as outras, tá bom? Aqui a gente tem o tipo dela. Então, esse atributo aqui, por exemplo, o primeiro, ó, Raw Read Error Rate, taxa de erros de leitura bruta. Então, quantas vezes o meu HD tentou ler um dado, mas ele teve um erro de leitura, não conseguiu concluir essa tarefa, tá? Se esse valor aqui, eu já vou mostrar para vocês como que interpreta isso, mas se isso aqui estiver muito alto, então pode ser um indicativo de que o seu HD vai pifar, ok? Então, olha só, né? Aqui, vamos começar aqui por essa última coluna, tá? O valor bruto. Então, aqui o valor bruto meu é 7. Então, provavelmente, tá? No tempo de vida útil do meu HD, tá? Esse HD já tem 5 anos de uso, né? Provavelmente ele teve 7 erros de leitura. 7 erros de leitura. Então, esse aqui é o valor bruto, tá? Mas sabendo que isso daqui é o valor bruto, a gente pode se concentrar nessas 3 coluninhas aqui, ó. Valor, né? O valor, worst, que seria o pior, e o trash. Trash seria o limiar. Então é o seguinte, à medida que o Smart classifica esse atributo para mim, no meu estado é 100. É 100. Tá? 100. Apesar das minhas 7 erros aqui de leitura, ele me classifica como 100. A pior leitura que ele realizou, até o momento,
também é 100. Então, atualmente é 100. No histórico dele, o pior foi 100. E o limiar, aqui que ele está delimitando para mim, é 51. Ou seja, na hora que esse valor ele se igualar ou ficar abaixo de 51, aí, meu amigo, aí é na hora de eu trocar de HD. Então, por enquanto, eu estou, no meu caso aqui, eu estou tranquilo, né? A segunda aqui, ó, throughput performance, né? Então, performance de throughput, né? De saída de dados, tá? Então, o valor que ele está me classificando é 252. O pior é 252. E o limiar é 0. Então, na hora que esse valor aqui cair para 0, aí está na hora de eu trocar, tá? Speed up time, tá? Então, o tempo que ele demora para começar a girar. Então, ele está classificando atualmente aqui no meu como 92, tá bom? 92. E o pior do histórico do passado que ele leu, né, para mim é 89. Então, ou seja, ele já foi pior, em algum momento ele foi pior do que ele está hoje, tá? Um momento triste da vida dele foi pior, tá? E, no entanto, o limiar que está bem baixo, está 25, tá bom? Então, esses três valores aqui, vocês podem ler esses valores, tá bom? Se preocupando principalmente aqui com os tipos aqui classificados como pré-falha, tá? Então, no meu HD são só esses três. Se vocês olharem de vocês, provavelmente vai mostrar mais, tá bom? Então, com isso, eu consigo saber se o meu HD está bom ou não, tá? Vocês podem se perguntar, Rodolfo, o Smart é confiável? Tá? Eu assisti um comentário de um técnico no YouTube e ele mencionou, não sei, não tem como averiguar isso com exatidão, tá? Mas ele passou uma informação. Ele falou que em 30% dos casos o Smart não consegue detectar se o HD vai falhar ou não, tá bom? Então, em 30% dos casos, vai estar tudo em ordem e o seu HD vai dar problema, ok? Então, aí vai um pouco de sensibilidade do técnico de reconhecer, tá? Quando o HD vai dar problema. O principal parâmetro que um técnico, tá, pode utilizar sem ser o Smart é o barulho que o HD está fazendo, tá? Então, se um HD ele está fazendo um barulho como que eu posso explicar esse barulho agora? É um barulho característico de inicialização do movimento de giro do HD, tá? Então, na hora que eu ligo o computador, o HD ele faz um barulho que é característico da inicialização dele. Se esse barulho, prestem atenção no momento que vocês liguem o computador, tá? É um barulhinho bem característico do momento que ele está inicializando. Se esse barulho ele fica se repetindo, tá, ao decorrer do tempo, e principalmente com o HD ligado, tá, é sinal de que alguma coisa vai dar errado. Tá? Vocês podem provavelmente iniciar o teste Smart, que vocês vão ver que vai dar algum problema. Tá? Pessoal, só para mostrar para vocês outra ferramenta, tá? Esse aqui é o Smart CTL, ele é de linha de comando, tá? Ele vai mostrar várias informações, mas ele não é a única, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho um aplicativo que veio com o Mind, tá? Eu não instalei esse aplicativo, tá? Discos aqui, tá? Aqui ele vai mostrar para mim os discos que eu tenho disponíveis aqui no meu computador, tá? O disco rígido é só um mesmo. Então, se eu clico aqui no HD, aqui ele vai mostrar para mim as informações, as partições desse HD, né? A partição não me interessa para a gente nesse momento, isso é um assunto de sistemas operacionais. Mas se eu clico aqui, ó, no menu dele e vem aqui, ó, dados do Smart e testes, tá? Ele vai mostrar para mim a mesma tabela, tá? Até em português, olha que bonitinho, a mesma tabela que o Smart CTL mostra aqui, tá bom? E aqueles três valores que eu mostrei para vocês estão aqui, ó, normalizado, limite e
pior. O tipo, né? Então tá aqui, ó, pré-falha, antigo. E ele já dá até uma avaliação para você, ó. Ok. Avaliação geral, o disco está ok. E o valor bruto, né? Então, pessoal, dá para observar a saúde do nosso HD e isso é importante, tá? Que eu faça esse teste em HDs aí, pelo menos talvez uma vez a cada 3 meses, né? Uma vez a cada 4 meses. E se o HD for muito antigo, eu posso fazer o teste com mais frequência, certo? Para que eu não tenha problema de perda de dados. E, novamente, backup sempre, tá bom? Sempre fazer backup dos dados, tanto do nosso HD pessoal e principalmente tá, dentro do HD, dentro do equipamento da nossa empresa, da outro lugar que a gente trabalha, tá bom? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula, tá? Mais uma técnica aí para vocês poderem empregar. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima semana.